Olá, eu sou o William. Eu sou Camila. Quantos aqui já tiveram algum problema com algum serviço? Levante sua mão, por favor. Acho que era melhor a gente não ter perguntado. Agora, quantos foram com a Claro? Diminuiu. Um ponto importante do que nós queremos falar com vocês hoje é como a Claro tem trabalhado para cuidar de vocês como clientes através das abordagens de excelência operacional, em específico hoje, o Lean Six Sigma. Quando nós falamos do Lean Six Sigma, nós estamos tratando de um programa de 5 anos hoje na companhia, que em média já atuou com 36 frentes de projeto, já está presente em 14 diretorias da corporação e atingiu resultados na ordem de 500 milhões de reais. E um pouco disso a gente queria dividir com vocês hoje, para mostrar como o Six Sigma está nos ajudando a reduzir os manifestos em canais críticos. Mais uma vez, boa tarde. Acho que a gente já perdeu a conta, né? O projeto que a gente trouxe para falar hoje é o projeto de redução de manifestos em canais críticos, como o William já falou. Peço desculpas antecipadamente se eu ficar um pouco nervosa. Esse projeto ele foi desenvolvido por um grupo em que eu fiz parte. A gente começou o nosso trabalho em abril de 2017 e a gente finalizou esse projeto em dezembro do ano passado. O nosso objetivo, acho que ficou um pouco claro pela introdução do William, era que a gente pudesse reduzir o volume de reclamações que a gente recebe pelo nosso canal de Anatel, voltado sempre para o nosso produto de TV, seja um cliente NET ou um cliente Claro. Quando a gente fez a apresentação desse projeto inicialmente, a gente entendeu que tínhamos oportunidades também de melhoria em outros indicadores, não só falando de Anatel. E aí a gente fez uma virada do projeto para a gente tratar todos os canais críticos. E aí a gente está falando de ouvidoria, de Procon, de JEC, e no nosso caso também em Contact Rate. Eu não sei se esse termo ele é muito conhecido por vocês, já que a gente está falando, na maioria das vezes, do setor industrial. Para a gente, o Contact Rate na área de serviço é eu medir o volume de ligações que o meu cliente que está na base me faz. Normalmente, quando a gente recebe uma reclamação, uma ligação, é porque o nosso cliente tem algum problema, ele está sinalizando alguma dificuldade. Como meta para o nosso projeto, era que a gente pudesse reduzir, então, os manifestos do nosso canal de Anatel. Para Claro, era uma redução de 212 manifestos no mês, e para a NET, uma redução de 361 manifestos. Quando a gente definiu o nosso objetivo, a gente precisava focar em que tipo de manifesto a gente gostaria de trabalhar. Para isso, a gente utilizou uma das nossas ferramentas, que é o Pareto, e a gente, olhando graficamente, a gente focou nos itens iniciais, que representam ali mais do que 40% do volume das nossas reclamações, que a gente estava falando, nesse caso, sobre clientes que tinham algum problema no momento do cancelamento. Eles solicitavam um cancelamento pelo nosso canal de retenção ou de reversão, e por algum motivo essa solicitação de cancelamento dele não era acatada. Ele podia receber alguma fatura depois, ou ele continuava sinalizando que ele ainda tinha um sinal funcionando na casa dele. Para que a gente tenha uma visão geral do que isso significava, quando a gente fala da volumetria da Anatel, a gente tinha, em média, para Claro TV, 20% das reclamações entrantes voltadas para esse sinal de cancelamento. Isso, para a gente, em média, era 1.218 manifestos no mês, e aí aquela redução ali que a gente falou, né, de 212, ele caía para que a gente atingisse uma meta no final desse projeto de 1.006. Quando a gente fala da NET, por mais que a gente tenha um volume muito maior, porque quando a gente está falando de base, a gente tem mais clientes conectados, ela também ficava na casa de 20% de reclamações. Quando a gente traz isso para o nosso cenário só de cancelamento, a gente estava falando em média de 2.400 manifestos no mês, e a nossa meta é que a gente atingisse 2.110 manifestos. Qual que é o macrofluxo desse cliente? Imagino que, como a gente até sinalizou no início da apresentação, em algum momento vocês já devem ter pedido o cancelamento de algum serviço, seja ele de telefonia, de TV por assinatura. Basicamente, o nosso cliente ele vai entrar em contato com a nossa central, solicitando o cancelamento do serviço, e ele vai ser atendido pela nossa célula de retenção, que tem uma gama de produtos que podem ser ofertadas para esse cliente para que ele continue na base. Caso esse cliente ele solicite realmente o cancelamento do
serviço, ele ainda é atendido pela nossa célula de reversão, que vai fazer mais uma tentativa de manter esse cliente conectado utilizando os nossos produtos. No caso de um cliente que não foi revertido, aí sim a gente passa para a desconexão do cliente em campo, que fala da retirada dos terminais, tudo certinho. Dentro desse macrofluxo, o nosso cliente, em qualquer momento, ele pode fazer uma reclamação na Anatel ou dentro de algum dos órgãos que a gente falou, mas basicamente nesse cenário aqui a gente estava falando de uma situação pós o pedido de cancelamento. Então ele passava pelo esse fluxo inicial aqui, né, do nosso atendimento, e só depois disso que ele registrava uma reclamação na Anatel. Para vocês terem uma ideia de volume, a gente conseguiu identificar que, em média, o nosso cliente ele fazia 5 chamadas na nossa central até realmente ele ter o pedido dele de cancelamento efetuado, e aí era com base nisso, né, nesse volume de reclamações que ele tinha feito e a gente não tinha atendido, que ele gerava um manifesto aberto. Do volume de clientes que tinham manifestos abertos na Anatel, a gente também conseguiu identificar que eles já tinham passado por um outro canal de atendimento nosso, nesse caso aqui na ouvidoria. Então, em suma, o nosso cliente ele não tinha reclamação somente em um dos canais nossos de reclamação. Ele acabava passando por mais do que um deles. Por isso que era tão importante que a gente deixasse de atingir somente um público, né, só focar nos manifestos de Anatel, e a gente atendesse todos os nossos canais críticos. Quando a gente definiu que a gente ia trabalhar em cima do pedido de cancelamento desse cliente, a gente elencou quais eram as variáveis desse processo. Tudo que podia acontecer de errado no atendimento desse cliente. A gente achou pouca coisa, a gente tinha mais ou menos umas 35 variáveis, e a gente não conseguiria trabalhar com todas elas dentro desse período de projeto. Então, a gente teve a necessidade de fazer uma classificação dessas variáveis. Para isso, a gente identificou quais eram as que tinham mais, né, que mais agregavam valor para o nosso cliente e aquelas que a gente deveria, de fato, melhorar, ou pelo menos melhorar quando possível, mas na maioria das vezes quando a gente pudesse acabar com aquela variável. Por isso que a gente fez uma classificação daquilo que mais agregava valor e que era necessário que a gente fizesse o tratamento delas. Então, a gente elencou aqui a parte de registro de ocorrência indevido, quando a gente não passava informações para o nosso cliente a respeito do valor de multa, ou se ele tinha algum tipo de prorrata, e essas solicitações elas poderiam acontecer sempre dentro da retenção e da reversão. Por isso que vocês sempre vão enxergar elas dobradas aqui, tá bom? E a partir dessa matriz Lean que nós fizemos, tem um ponto interessante, como foi colocado aqui na indústria 4.0. A gente já começava a olhar o que poderia ser digitalizado. A gente percebe que qual é o problema de você ligar numa central hoje? É a autonomia do operador. A gente, às vezes, dá muita autonomia para alguém que não tem tanto preparo para executar essa autonomia. Quem aqui se sente refém quando liga numa central? Né? Então, um ponto disso é o que nós queríamos trazer. Tirar a autonomia, automatizando, como foi colocado no início, a parte da transformação digital da indústria 4.0. Aqui a gente já estava olhando esse cenário. Perfeito. Para que a gente validasse, então, as nossas causas raízes, que foram essas que a gente apresentou anteriormente, a gente fez o Gemba, como já foi falado aqui anteriormente na nossa discussão de abertura e pelos outros grupos. Quando a gente foi a campo dentro da nossa operação, a gente quis entender com o operador por que ele deixava de executar essas atividades. Então, ele informou para a gente que, para a parte de não informar o valor da multa, ele não informava por reação do nosso cliente. Poxa, eu vou falar que tudo bem ele cancelar, mas ele tem que me pagar R$200. Isso normalmente gerava mais dificuldade para ele em tentar reter esse cliente. Quando a gente falava de não informar o valor da prorrata, ele informava que ele não quis informar, que do mesmo jeito que ele tinha dificuldade em informar o valor da multa, por que ele ia informar o valor da prorrata? Também seria uma dificuldade para ele no atendimento desse cliente. E, por último, por que ele não registrava a ocorrência? E ele disse que ele não registrava porque isso influenciava no resultado dele. Hoje, dentro do nosso atendimento, para toda ligação, a gente tem um registro, nem que seja informativo, do que eu passei para aquele cliente de informação, e a gente trabalha com alguns cruzamentos. Um exemplo aqui, se eu registro um atendimento na retenção dizendo que esse cliente foi cancelado, obrigatoriamente eu deveria ter uma ocorrência, né, uma solicitação de desconexão. Agora, se dentro da minha ligação eu verbalizo dizendo que eu quero cancelar, mas no final o meu operador ele registra dizendo que eu fui retido, é como se aquele pedido de cancelamento realmente não fosse acontecer, ele não tivesse na conta daquele mês.
Quando a gente fala das variáveis net, a gente acabou identificando as mesmas para que a gente trabalhasse. A gente também passou pelo mesmo filtro de classificação que eu falei anteriormente, e a gente trabalhou também com a questão do registro e do informativo de multa e de prorata. Os números são bem próximos daquilo que a gente tinha identificado dentro da nossa operação Claro, em que os itens acabaram sendo o mesmo, né? Ele não argumentava com o cliente o valor da multa, ele não sabia como calcular a prorata, o que para a gente era até pior nesse cenário, porque a gente tinha algumas formas dele fazer esse cálculo, e aí está muito ligado com o que o William falou na parte de automatização. A gente descrevia para o nosso operador como ele deveria fazer o cálculo, mas a gente não tinha nada automatizado para isso. Então, pela preguiça dele de fazer o cálculo, ou até mesmo pelo medo, poxa, eu posso fazer e eu posso errar, ou para mais ou para menos, ele preferia não fazer. E o registro, ele aqui nesse caso me dizia que eu não registrei porque eu esqueci. Então, a gente também quis trabalhar com alguma forma para melhorar essa parte do esquecimento desse operador. A gente trouxe aqui algumas das ações que a gente aplicou durante esse período. Durante 2017, nós fizemos todo o planejamento e algumas execuções, inclusive dessas ações. E no ano de 2018, a gente veio monitorando esses resultados, e inclusive fazendo alguns adendos dentro das ações e implantando ações adicionais para que a gente atingisse o resultado que a gente tinha sinalizado anteriormente. A primeira ação que a gente colocou era para a gente melhorar e sanar de uma vez por todas a questão do eu não sei como fazer o cálculo de multa e de prorata. Então, a gente colocou uma calculadora automatizada, em que ele só preenchia as informações desse cliente com a data que ele estava fazendo o pedido de cancelamento e qual era o valor que ele pagava. E aí, esse programinha, ele fazia todo o cálculo para ele. Nesse caso aqui, ele só tinha, que informar para o cliente qual era o valor da multa dele. Ele não precisava mais se preocupar com a forma de cálculo. Outra ação que a gente realizou era pensando na questão de identificar clientes que estavam propensos a abrir manifestos. Então, a gente começou a acompanhar os clientes que tinham registrado um pedido de cancelamento, e a gente foi medir se depois ele realmente fazia uma tentativa de manifestos. E a gente começou a fazer alguns contatos com esse cliente. Após a ligação dele, da gente perguntar, olha, ficou alguma dúvida? A gente pode ajudar com alguma outra informação? Tem alguma solicitação adicional? O seu pedido foi atendido, não foi? E aí, essa daqui é uma medição do mês de dezembro de 2017, em que dos 192 casos que a gente tinha acompanhado, somente 35 deles apresentavam erro, e desses 35 que apresentavam erro, nenhum deles tinha aberto um manifesto. E aí a gente pode ter uma ligação, um pedido de cancelamento que aconteceu no mês de dezembro, mas esse cliente, nos meses subsequentes, também poderia abrir esse manifesto. A gente acompanhou esse indicador aqui por 3 meses, e realmente esses clientes que foram atendidos dentro dessa amostra, eles não tiveram manifestos gerados. Outra ação que nós implementamos, voltado aqui para o caso de registro, era a gente identificar as ligações em que o cliente verbaliza um pedido de cancelamento, mas que no momento dele a gente não teve o registro, ou o registro aconteceu de forma contrária. E aí, em cima dessa ação, a gente ia acompanhando esse volume, fazendo alguns cruzamentos, como que eu exemplifiquei anteriormente, e a gente conseguiu melhorar o nosso cenário. Em julho, a gente tinha uma média de 12% de situações como essa. Em dezembro de 2017, a gente já estava na casa dos 7%. Hoje, esse número ele é bem menor. Ele está na volta ali de uns 3%, 4%, tá bom? Outra das ações que nós executamos, essa daqui visava a mesma coisa da ligação anterior, que era a gente identificar um cliente que fez um pedido de cancelamento, mas que ele não foi registrado, só que nesse daqui a gente utilizava a ferramenta do Speech Analytics. Ela é uma ferramenta de mercado em que ela escuta a ligação e ela vai traduzindo aquilo que foi feito, né? Ela gera uma ligação, um documento de texto para aquela ligação. Então, com base nisso, a gente também fazia o acompanhamento para a gente garantir de que o pedido desse cliente ele realmente estava sendo registrado na prática. Finalizamos as nossas ações, que a gente elencou aqui como as principais. Depois que a gente tinha implementado todas elas, a gente fez um trabalho de voltar na operação e identificar se os nossos indicadores apresentavam melhoria, tanto para a parte de informar o valor da multa, quanto para a parte de prorata e para a parte do registro. Então, a gente acompanhou que quase que para 100% dos nossos indicadores, ali na média de 90%, a gente apresentou uma melhoria. Isso são resultados do final de 2017. Quando a gente olha o nosso resultado de dezembro de 2018, a nossa melhora ela é ainda maior.
Alguns indicadores que a gente trouxe aqui para exemplificar para vocês sobre os nossos ganhos, que é a parte dos manifestos de Anatel, em que a gente atingiu a nossa meta de redução de 15% a 17%. No volume de ouvidoria, nós tivemos uma redução de 12% dos manifestos abertos. Para manifestos de PROCON, a gente atingiu uma redução, em média, ali, de 27%. Para o GEC, em média de 20% de redução, e no Contact Rate a gente ficou ali próximo da casa de 1,5%. Esse daqui, para quem conhece, né, em si a nossa parte do Lean, estou terminando, tá, gente? Juro. Só vou estourar um pouquinho o tempo. A gente trouxe aqui a questão do nosso nível Sigma. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente já entendia que o processo em si de reter e reverter o cliente, ele era um processo capaz, ele era um processo estável, mas a gente não estava atingindo 100% do resultado dele. Então, esse daqui é a nossa visão Claro TV, em que a gente saiu do nível Sigma de 3,1 para 4,4, e do outro lado, o nosso nível Sigma para a NET, que a gente saiu de 2,8 para 1,6. Quando a gente fez a nossa entrega em dezembro de 2017, nós implementamos mais ações para o cenário da NET, porque a gente teve um cenário reverso. Em vez da gente melhorar o nível Sigma, a gente piorou um pouco. Hoje, quando a gente fechou, né, o nosso projeto em dezembro de 2018, aí o nível Sigma também estava na casa de 4,2, 4,3, que era o mesmo cenário da Claro. E aí, só para falar um pouquinho de ganhos, além do que a gente falou, que eu acho que é o principal, que é a gente melhorar a experiência do nosso cliente, a gente garantir que realmente o pedido dele seja atendido, e, se possível, na primeira ligação, e não que ele precise ligar 5 vezes, a gente ainda teve uma redução de 10 milhões. Era isso. Obrigado, gente. Eu sou claro.